Estamos iniciando a aula del día 12 de octubre de 2015. Esta aula de caratología está tratando del tema do equilibrio da consciência e hoje vamos a tocar temas interessantes que estão associados a el destino, o poder e o destino, que aqui dentro da tela estou colocando a palavra etios como algo extremamente importante para entender todo o processo do poder dentro do indivíduo e entender aonde nós queremos ir quando falamos de uma consciência superior ou uma consciência equilibrada frente ao desenvolvimento do poder do indivíduo. Etios é uma palavra grega, de aí vem a etiologia das enfermidades, é a origem, a causa, ou as causas que provoca ou que se provocam na vida e na existência de todas as coisas. Eu vou tentar explicar isto para vocês de uma forma prática. Faz muitos anos, desde o momento que eu comecei a trabalhar com um consultório e atender pessoas, que dentro de mim passaram uma série de ideias, de vivências e de conhecimentos que foram analisados como em um laboratório, é decir, cada pessoa que vocês atendem, cada situação que passa dentro de um consultório, no escritório que nós está atendendo, nossa mente, nosso espírito, nossa consciência os percebe de formas diferenciadas, tanto racionalmente como emocionalmente. Então, com o correr do tempo, numa época que eu estudava muito a psicologia e o psicoanálise, uma parte de mim queria entender, compreender os mecanismos da neurose, da psicose, a influência do instinto na mente humana. E na forma que a psicologia nos coloca as coisas, às vezes fica fácil. Hasta dá a impressão de que é uma ciência que pode ser compreendida e aplicada em termos gerais. E isso é uma coisa que me seduziu muito no início dos meus estudos e de minhas práticas. Ainda que, navegando por águas místicas, eu veia que o processo mental e os problemas mentais e a psicodinâmica das enfermidades era algo muito compreensível e com uma grande lógica. Só com o passar de muitos anos, mais de 20 anos de consultório, fui entendendo mais os antigos conceitos místicos e orientais, nos quais existia uma ideia de que tudo na vida do homem é condicionado por algo. Então, eu não vou dizer que sou fanático dessa ideia, só vou dizer que minha experiência me levou a comprovar que existe um etios humano. É decir, existe uma causa para cada coisa que acontece. Se estivesse dentro da psicologia, diria que se temos uma neurose, então existe uma causa. Se estivéssemos dentro, então, da astrologia, diríamos que existe também uma causa para o que a pessoa é, associado ao nascimento, horário, influência dos planetas, etc. É decir, cada pessoa, um médico vai analisar as causas através do cérebro da pessoa, de sua constituição física, mas quando vocês têm um lado místico e fazem experiências e práticas, como eu fiz durante 10 anos de regressão, vocês vão perceber que existem causas
fortes que nos levam a entender que cada pessoa vive muitas vezes a mesma roda que já viveu em outras existências. Então, fiquei 10 anos fazendo práticas de regressão e percebendo que as pessoas, em esta existência, quando faziam um processo regressivo a outra vida ou a outras vidas, elas voltavam a repetir situações semelhantes às que vivem hoje, em relação à sua família, quantidade de filhos, relacionamentos, irmãos. E aí, claro que todo aquele estudo da psicologia, aquela coisa na qual eu acreditava em parte, que nós fazemos nosso destino, nós criamos nossas estruturas, nós somos donos de nosso caminho, foram mudando e foram se transformando. E isto é extremamente importante para aquele que estuda o poder. Não é um justificativo, é encontrar dentro de vocês uma razão que seja verdadeira e não que seja fruto de uma crença, fruto da própria imaginação da mente, porque a maioria das pessoas, e isso é algo que eu vejo a diário, estão acreditando piamente que sua existência, seus triunfos, estão totalmente associados à sua capacidade, a seu estudo e a seus esforços. Quando vemos isso através da regressão, vemos que o que ele fez agora é o que ele tinha feito e evidentemente que nesta vida ele vai repetir sua história e seu passado. Então ele não conhece seu etios, sua causa, sua origem. Em outras existências e na roda do destino na qual todo volta a se repetir. Não quero entrar no conceito del samsara, o destino de acordo aos hindus ou a outras religiões ou a conceitos espirituais que vêm unido a crenças. Estou falando do fruto de minhas experiências. De fato, as pessoas repetem suas existências. Repetem muitas vezes seus erros, repetem e vivem novamente seus conflitos e seus problemas. Por quê? Eu não sei. Não tenho uma resposta ao conceito de karma, a ideia de que nós todos temos um karma, que é uma colheita através da existência e do tempo. Mas, com o tempo, a preocupação de perceber o etios de cada indivíduo foi crescendo em mim. Claro que tive grandes conflitos quando percebi que o que parecia ser verdadeiro, estudando psicologia, estava associado a uma força instintiva que não era perceptível pela mente racional. Então, muitos dos problemas, ou 99% dos problemas das pessoas que entram em patologia, tem origem em um processo absolutamente inconsciente, associado ao instinto, associado a um Édipo, a carências edípicas, tanto paternas como maternas, e a pessoa não tem consciência de suas neuroses e seus conflitos. Bom, quando saímos da psicologia e entramos na mística, entramos no mesmo problema, é decir, a pessoa não tem consciência de que ele existiu em outras vidas, existe uma existência que se repite através do fio da vida e a morte. E a pessoa vai se repetindo, se clonando em outras existências. Então, claro que essa percepção, tanto a psicológica, a astrológica, como a que tem a ver com regressões, leva a se perguntar, bom, existe um sentido na vida? Existe uma razão maior em nós? Deus quer que eu evolua através de uma suma de existências? Deus quer algo de mim? Mas essas perguntas, que são muito filosóficas, também se aproximam da psicologia, porque nós vemos claramente
a necessidade humana do homem de ser reconhecido por Deus, de encontrar um sentido em sua existência, na sua vida, e uma razão para essa existência, uma causa, um etios. Bom, muitos anos ainda se passam e muitas respostas eu não encontrei através do cérebro, da mente e da razão. Não posso dizer que as respostas que eu achei sobre essas perguntas estão associadas a algo filosófico, educacional ou científico. Não acho que o etios esteja associado a mecanismos neurológicos ou biológicos. Acho que existem razões. A mística da Cábala nos diz que Deus está em uma existência infinitamente superior à humana. Então, a mente humana, ou o homem, ainda não tem nem a mais mínima percepção de Deus. Tem percepções de, talvez, algumas manifestações de algumas representações de Deus em outros níveis, pero não do Criador. E isso lo vemos no misticismo oriental de uma forma muito clara. No misticismo egípcio, nós temos a percepção dos néters. Então, com o tempo, eu fui vendo que a percepção de um néter para um místico é possível. Podemos ver a aura de uma pessoa, sua energia fulgurante, a percepção de uma ideologia viva, é decir, de um néter, é uma ideia viva que habita em la mente coletiva de nosso universo. Então, sim, podemos ver a luminosidade de um néter, perceber sua força e seu poder, mas Deus fica eminentemente muito mais distante. Os néteres, os deuses, as entidades têm algum meio de nos influenciar, de nos ajudar? Sim. Mas isso levaria a outras perguntas. Bom, se os néteres e os guias espirituais me apoiam e me ajudam, então deve existir na vida de cada indivíduo um sentido, uma razão, um etios, uma causa para você estar ali, estar neste mundo, trabalhando, estudando, tentando evoluir e crescer. Deve de existir algo a mais que um salário a fim de mês ou uma esperança futura de entrar em um paraíso. Então, sem dúvida que acho que todos nós temos uma causa totalmente desconhecida para nossa mente, nosso conhecimento racional. Nós, claro, como eu venho ensinando antes, como a mente habita em polaridades constantes entre o bem e o mal, entre os anjos e os demônios, nós queremos convencer de que somos bons. Então, fazemos toda a nossa vida em cima de um barco luminoso, de um carro dourado no qual acreditamos que estamos levando uma vida boa, sem ter consciência de que estamos pisando insectos, comendo todos os dias galinha, peixe, vaca, porco, matando e destruindo parte da vida e da natureza de nosso planeta, passando por cima de outras pessoas, de diversas formas. Não vemos o lado destrutivo, só estamos tentando ver constantemente o que nós achamos que é nosso lado bom, o que nós achamos. Mas o que nós achamos é uma fantasia, uma enorme fantasia. Quando um místico, quando uma pessoa que está procurando a verdade começa a ver o lado oscuro de sua existência, ele consegue perceber com mais clareza aonde está a luz e aonde está a escuridão e como
transitar no meio dessas forças sem deixar-se levar plenamente por um lado ou pelo outro. Ser você mesmo, encontrar o caminho que tem a ver com seu destino, seu ethos, sua causa, sua origem. Então, passados muitos anos, tive infinidade de experiências de ver que pessoas que me procuravam com enormes problemas encontraram soluções. Pessoas que me procuravam por curiosidade encontravam respostas a uma curiosidade e não soluções. Então, eu acho que todos nós temos pessoas que nos procuram porque tem a ver conosco nesse processo de ethos, o encontro da causa original. É através dos outros que eu me encontro. É através daqueles que têm a ver comigo que eu consigo crescer e evoluir. É nesse sentido de perceber o bem e o mal em mim e nas outras pessoas. Claro que essa percepção do bem ou mal dentro de um plano cratológico não tem nada a ver com uma questão de julgamento, de preconceito. Tem a ver com perceber energias e como elas estão em equilíbrio dentro de cada indivíduo. Pessoas que são muito criativas têm uma energia positiva forte e essa energia positiva las pode levar a grandes descobertas. Isso não quer dizer que essas descobertas sirvam para a sua sobrevivência, melhorar a sua economia, crescer dentro de um meio social. A questão da gratologia é algo muito mais complexo, é decir, o poder do indivíduo, o desenvolvimento dos poderes do indivíduo é algo muito mais complexo que suas polaridades. Mas, o que acho mais importante é que cada um de vocês, se quer desenvolver um poder, tem que ter uma percepção clara de onde está e aonde vai. De onde vem, que seria seu ethos, onde está e aonde vai. Não é o que a sociedade nos coloca, o salário que você recebe, o título que lhe dão na faculdade, o que vai definir sua evolução, sua razão de estar aqui. É algo que está muito mais enraizado, muito mais profundamente dentro de sua alma. E essa percepção não tem a ver com psicologia, não tem a ver com religião, que a religião, queira-se ou não, ainda, não quero fazer uma crítica destrutiva, mas a maioria das religiões ainda tem um vínculo claro com a imagem paterna e materna, papai do céu, a mamãe de Deus, a mãe de Deus, o papai do céu, é dizer, ainda se vê Deus como pai e mãe, e ainda nós queremos ser reconhecidos. Então, a maioria das pessoas transfere para Deus imagens edípicas, a necessidade de um paraíso, voltar ao útero materno, é dizer, ser alimentado, estar feliz, num ambiente feliz, querido, amado pelas pessoas. Ainda temos uma necessidade de algo infantil em nós que transferimos para o processo religioso. E não vou negar que esse estímulo, essa necessidade é importante para a sensação de limite que o homem tem frente à sua própria existência. Se vou morrer, então depois não tem mais nada. Bom, é decir, nossa sociedade não nos deixa claro esse processo da continuidade da existência. Então, as religiões vêm a compensar uma enorme carência que a psiquis não sabe como lidar com ela, então tem medo, pavor, pânico da morte. Coloca como um fim, um limite. E isso se vê claro nos cemitérios, nos muros que existem ao redor do cemitério. É um lugar de terror, não é um lugar de paz, tranquilidade, serenidade, não é uma ideia de vida eterna. Isso é uma ideia que se pega também dentro do espiritismo e algumas religiões, mas muitas vezes está unida ao medo. Então, quando alguém analisa uma pessoa que vive dentro de um conceito religioso, o que nós vemos, majormente, em sua maioria, é uma tentativa de compensar o medo da morte.
Y esa tentativa de compensar un miedo a la muerte nos lleva a una religión que nos da un paraíso, a una religión que nos da la existencia de un mundo espiritual que se reencarna, etcétera, etcétera, etcétera. Eu, como místico iniciado, acredito que existe una continuidad de existencia, no solo por creença, sino por las propias experiencias que fui desenvolviendo dentro de las mismas ferramentas que a mística me deu y que eu tento pasar a vocês. Ver-se em outras existências, entender o processo da continuidade da existência, é entender que existe um etios, uma razão maior que um instinto, uma razão maior que a reprodução biológica da espécie. E é isso que nós temos que procurar dentro de nós. Por isso que em uma aula anterior eu disse que se vocês querem encontrar seu destino, chamemos destino, que a palavra é muito amplia, mas vamos dizer que destino é aquele caminho que existe entre nosso nascimento e o fim de nossa vida, vamos dizer assim. Essa estrada que nós temos que percorrer. Estava falando com uma pessoa que estuda filosofia nesta semana e me disse, eu não sei se existe uma causa ou não para tudo o que existe na vida. Acho que eu faço minhas escolhas. Aí eu perguntei para essa pessoa assim, quando ele escolheu a pessoa que ele ama, foi uma escolha racional. Se ele podia não escolher, então, a pessoa que ele amava. E, em realidade, nessa discussão fomos indo e dizendo, você podia não escolher em toda a profissão que você escolheu? Não uma, escolheu várias profissões. Você pode não escolher, então, podia não ter escolhido ter os filhos. E com o tempo a pessoa se foi dando conta que tudo o que aconteceu na sua vida não era algo que estava unido a uma decisão de sua mente, desejo ou imposição de seu ser. Não. Tudo aconteceu, e aconteceu, e aconteceu, e foi acontecendo. Abrir empresas, fechar empresas, negócios, viagens, as coisas vieram, algumas vieram em uma projeção de sua mente que ele queria fazer, mas assim como ele queria algo, as coisas também vinham em direção a ele. Outras vieram de um lado, outras vieram de outro, mas a maioria das coisas que acontecem em nossa existência surgem. Por isso, acho que nós não podemos escolher o amor. Ele nasce no próprio caminho que uno está seguindo. E será que eu faço o meu caminho? Ou ele está ali e eu vou andando nele e tenho a sensação de que estou fazendo as coisas? Eu podia ter estudado outras coisas. Eu acho, com o correr da experiência e dos anos, que minha existência é fruto de uma enorme onda, de uma força enorme, de um rio que faz um caudal e vocês não conseguem nadar em uma direção ou em outra. Todas essas forças convergem e nos levam em uma direção. Tá. Os antigos egípcios nos diziam que parte dessas forças foram feitas e refeitas no correr de uma suma de existências, ou etios. Faz muitos anos que eu venho procurando a origem desses rios. Aonde nasce o Nilo? Onde nasce o Amazonas? Aonde nascem as águas? São infinidade de fontes originais que levam as águas a um caudal. Acho que o mesmo é a vida de um ser humano. Infinidade de forças se unem e produzem o caminho de nossa existência. Mas,
como percibir isso. A mente não consegue claramente perceber a força do instinto, a força biológica, a influência de uma psicologia heredada, a influência astrológica, bom, infinidade de coisas que se sumam e que nos transformam no que nós somos hoje. Não tenho como ter uma ideia clara e absoluta de meu ser e as causas, o etios original de minha existência. Mas, se eu por momentos tiro todas minhas emoções, a razão, meus desejos, o sentir, minha moral, minha educação, se eu apago todo o que eu considero minha existência mental, algo existe detrás dessa escuridão. E ainda que não possam ver, porque hoje não estou conseguindo passar as imagens, depois quando vejam no filme podem ver as imagens que estão na tela. Acho que existe uma experiência que é muito simples e talvez a mais difícil de todas que ensinei até agora. Simples porque não tem palavras, não tem verbos ou palavras de força. Ou não tem nada que exija um pensamento profundo ou uma grande prática. É simples e a la vez é difícil. E é justamente encontrar um ponto de luz através da nada. O que quero dizer com isso? Se essas fontes originais do próprio universo, de nosso ser e de nossa psique, nascem de um aparente caos desordenado, o mesmo que se pode dizer do universo, que vem de um caos, de algo que não temos como entender claramente, nada melhor que entrar nesse caos e nessa escuridão, aonde a luz pode não existir, a ordem, a moral, as emoções, os desejos, o nada. Então, acho que o que me motivou a fazer este tipo de meditação tem a ver com aquele livro que eu falei para vocês, que se chama O Segredo da Flor de Ouro. Aquele livro me levou a procurar, através do vácuo absoluto, a luz, a percepção da luz. Claro que dentro da Cábala nós temos a mística do Aleph, encontrar a luz através do vácuo, a luz cristalina do vácuo. Então, existem práticas que nos levam a perceber o Aleph. Mas, eu entendo que isso até é interessante para um cabalista, mas quem não é cabalista, igual pode tentar encontrar um ponto luminoso que é a essência da consciência de cada indivíduo. Vou dar um exemplo. Faz muitos anos atrás, eu pertencia a uma fraternidade, essa fraternidade foi atacada de diversas formas, tanto às vezes em planos místicos como em planos reais. Então, em uma época que nossa fraternidade tinha, digamos, iniciados que pertenciam a áreas de governo, foi atacada com bombas, inclusive. Lembro que uma vez eu estava dentro da fraternidade e eu sabia que fora, cada pessoa que saía era pego pelo exército e os levavam. E eu tinha que decidir se eu saía ou ficava dentro. Se ficava dentro, não ia ser pego. Se saía, ia ser pego. Mas, nesse momento, eu meditei, fechei minha visão, minha mente, meu pensamento, apaguei toda palavra, todo vínculo com algo espiritual, minha mente ficou num zero absoluto,
Y de repente en segundos empezó a aparecer una luz distante que se aproximaba, y ficou una luz clara que iluminó todo meu ser. Essa luz me diz, vai. Isso é o que eu considero um eu superior. É como sentir dentro de nós aquela essência que nos leva em direção ao nosso próprio destino. Se eu namorei, se eu me casei, se eu estudei, e se eu me deixei levar por essa luz, eu sei que eu estou aqui. Não é por uma mente lógica, racional, por uma força de vontade, por uma grande moral ou um grande conhecimento. É uma luz que habita dentro de nós. Essa luz que é nosso etios. Quanto mais eu estudo os mitos que nos falam do mito da criação, o que nós vemos? Luz, um ponto luminoso em uma nada. Quando vocês anulam a mente, é decir, anulam todos os sentidos, vocês vão poder perceber que existe algo a mais. No nada existe vida. No fundo do oceano existe luz. No nada do espaço existe a criação. Dentro de vocês está aquele foco, aquela lâmpada que pode se acender se vocês a procuram. É ela que nos diz aonde ir, quando e como. E quando ela se manifesta, nós não temos mais medo, temores, culpas, remorsos, porque eu sei que estou indo em direção a mim mesmo. Eu sou a consequência de minha própria criação. É o encontro de minha própria luz. Quando esse fenômeno foi acontecendo, eu vi que muitas coisas aconteciam e acontecem com vocês. Porque quando sentem que tem que estudar algo, então em minha época não tinha internet, não? Eu ia a uma livraria, de repente, preciso estudar tal tempo, pegava um livro e aquele livro tinha a ver com o que eu estava querendo saber. Entrava na biblioteca e aparecia, encontrava tudo o que eu queria sobre um tema. Na Biblioteca Nacional em Montevideo é muito grande, mas acreditem, muitas coisas das quais eu estudei hoje não estão nessas bibliotecas. Me lembro que uma vez fui na biblioteca da Faculdade de Química e encontrei dentro da biblioteca da Faculdade de Química, quando eu estudava um tema específico associado à celuloterapia, pequenos folhetos e pequenos livrinhos que falavam sobre as experiências de Mengele na Alemanha nazista. Passaram 10 anos, eu quis rever alguns desses temas e esses livros não existiam mais. Então, o que eu quero dizer com isso? Que vivimos em uma sociedade que nos condiciona em relação a lo que nós devemos saber e lo que devemos estudar. Mas a luz que habita em nós, el etios, a causa original que habita em nós, ela nos leva em direção a esse conhecimento que nós precisamos saber. Não estou dizendo qual é o caminho de Deus e como é o caminho de Deus. Estou dizendo que dentro de nós, se eu me sinto, relaxo, prendo uma vela, concentro minha mente na luz, no fogo da vela, e depois fecho meus olhos e desligo, deixo de sentir a respiração, o tempo, o frio, o calor e chamo a luz. Aparece no nada, na escuridão plena, uma pequena estrela que nos ilumina. Claro que existem infinidade de nomes dentro da mística para essa prática. Alguns dizem que é o Koh Ab, a estrela que nos guia. Mas deixem as palavras, deixem de
procurar uma fórmula para chegar à essência de seu ser. E acreditem que existe um etios, uma causa original pela qual vocês estão aqui. E deixem que essa causa se manifieste. Se nós temos uma causa, então temos uma razão para estudar o poder. Estudar o poder não é só para fazer dinheiro e manipular as outras pessoas, dominar e someter. Dominar as outras pessoas e manipular não é a essência do poder que nós procuramos, mas sim saber o que nós somos e aonde vamos. E essa é a primeira prática que vou ensinar a vocês. Existe, a partir disso, na medida que vocês percebem a luz e percebem a enormidade, o infinito universo que habita dentro de nossa mente, vão ver que existe uma série de combinações de forças que se expandem, que se contraem, expansão e contracção, giros. Dentro desse universo vão ver que é dinâmico. Não é um universo em dois planos, é um universo absolutamente dinâmico. Temos forças de expansão, forças de contracção, e essas são extremamente fortes porque quando uno empieza a perceber o etios, eu chamo o etios, a causa, nós começamos a ver também as forças centrífugas e centrípetas dentro de esse universo que não posso dizer que seja minha mente, sim, talvez minha mente como algo maior que um cérebro, ou algo maior que o conhecimento que esse cérebro possui, e algo maior que toda a experiência que esse cérebro criou através da sua existência. Existem forças que se contraem, que se expandem. O coração se expande, os pulmões se expandem e se contraem, o universo se expande e se contrai, e nós começamos a perceber essas forças como algo maior e fazendo parte do nosso universo. Quando vocês conseguem perceber o ritmo dessas forças, vão ver que parte da energia vocês também la podem captar em suas mãos, em seus dedos, em seu corpo. E podemos perceber essa força na natureza, nas plantas, em tudo que tem vida. As pedras, os cristais. Esse é o grande desafio que até hoje eu tenho. Ir acompanhando esse processo de expansão e contracção, entender os positivos e os negativos e a razão de sua existência, não como o conceito do bem e do mal, sino como o conceito de aquilo que se complementa em um processo de expansão e crescimento. Então, hoje eu queria tocar esse tema especificamente. Na próxima aula, eu vou desenvolver o tema das forças em expansão e contracção e entender o positivo, o negativo e o neutro. Quer dizer, depois que vocês percebem a unidade, que talvez não seja só uma percepção de uma luz, é algo muito mais complexo, porque quando eu digo que vocês percebem a causa primeira, vocês têm uma percepção iluminada de seu ser. Dirão, o mestre se iluminou? Bom, por um segundo, sim. Por um segundo, vocês têm uma percepção clara de sua existência e de tudo o que vai acontecer. Por segundos, vocês estão frente a uma pessoa e de repente veem seu destino claramente do que vai acontecer e do que parece ser irremediável, mas é um segundo. Até agora, procurei dezenas, centenas de pessoas, mestres, gurus, pessoas que incorporavam entidades. Existe um mestre iluminado 24 horas por dia? Não. Existem pessoas que percebem seu etios. Um instante, um segundo de percepção de sua luz, como os egípcios chamavam Hamemish,
a partícula de Deus, um segundo que vocês veem uma chispa de Ra dentro de vocês, é como uma explosão dentro da mente de vocês. Mas não existe um mestre iluminado em uma forma permanente. Existem chispas de iluminação em todas as pessoas que las procuram, com um sentido que trasciende o sometimento e o domínio. Então, por hoje vamos deixar essa aula por aí. Estou feliz porque as pessoas apareceram e conseguiram entrar no novo programa que estamos utilizando. E esta aula que vai aparecer com os desenhos e as imagens que não apareceu em direto com vocês, vai ficar esta noite já no YouTube, no nosso canal. Então, muito obrigado pela presença de todos. Obrigada. Ótima aula. Obrigado. Um beijo e um abraço a todos. Tchau.